E aí, jovens vencedores, tranquilos? Bora para mais um vídeo. Dessa vez, ainda em Êxodo capítulo 9, a gente vai ver a sétima praga. E a sétima praga é terrível. Vamos lá começar a ler a partir do versículo 13. Olha o que diz o texto bíblico. Êxodo 9, 13. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me adore, pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Uau! Deus aqui chama Moisés mais uma vez e diz: olha, você vai falar essas palavras aqui para o faraó. Lembrando, o faraó não deixava o seu coração amolecer diante do juízo de Deus. Ele não se arrependia e deixava o povo ir. E hoje nós vamos falar, continuando aquela perspectiva, do arrependimento, mas principalmente de uma parte muito interessante, porque Deus ele mostra mais uma vez a sua misericórdia, dizendo o seguinte no versículo 15: olha, eu já poderia ter estendido a mão sobre você e cortado você da terra. Eu já podia ter acabado com você, faraó, mas pela minha misericórdia e minha graça, eu não fiz isso ainda. E Deus ele tem uma perspectiva não somente de misericórdia, mas também de mostrar a sua soberana vontade sobre todos os reis e poderes dessa terra. Sabe o que ele mostra no versículo 16? Ele diz que Deus só estabeleceu Faraó no Egito por causa da sua vontade e por causa do seu plano de mostrar então o poder dele sobre toda a terra e mostrar que o nome dele era o único nome a ser reverenciado, que ele era o único Deus e que o nome dele deveria ser anunciado em toda a terra. Ou seja, até mesmo os poderes tiranos, os poderes perversos que estão no nosso mundo são colocados pela soberana vontade de Deus. É Ele quem põe e Ele é quem tira. Em primeiro lugar, a gente precisa entender isso. Entender que até mesmo os governos que nós não compactuamos, os poderes tiranos e tudo mais que ocorre, tudo isso está debaixo do controle de Deus, e tudo isso é para mostrar o nome de Deus ser exaltado. Então assim, até mesmo as coisas ruins que acontecem, até mesmo os poderes ruins, as autoridades ruins são colocadas ali por Deus, pela soberana vontade de Deus, que muitas vezes a gente não entende, mas que almeja, que tem o seu fim último, honrar e engrandecer o nome do Senhor. E depois nós vemos, no versículo 20, que aqueles oficiais do faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não importavam com a palavra do Senhor, deixaram seus servos e seus gados ficassem no campo. Deus disse que ele iria trazer uma chuva de pedras, e uma chuva de pedras como nunca antes em todo o Egito. E aqueles oficiais do faraó que já viram de todas aquelas 6 pragas, o poder de Yahvé, eles já estavam começando a temer a Deus. Então o juízo que Deus estava trazendo foi uma espécie de um juízo evangelístico, porque diante do terrível poder de Deus, eles começaram a temer o Senhor e realmente falar: esse é o único verdadeiro Deus, a gente precisa obedecer a Ele. Começaram a crer em Deus, começaram a obedecer o verdadeiro Deus. Porém, alguns deles não se importaram com a palavra do Senhor. Alguns deles rejeitaram, continuaram sendo duros com seu coração. O que isso mostra? Mostra que diante do juízo de Deus, alguns crerão e outros não. Alguns realmente obedecerão a palavra do Senhor e se submeterão a Ele, e outros terão de passar pelo juízo para então só experimentar a ira justa de Deus e se render diante dele. No juízo final, que nós passaremos por ele, nós precisamos entender que muita gente não vai estar nem ligando porque Deus está dizendo do juízo iminente que virá sobre a terra, mas nós precisamos entender que nós precisamos nos arrepender assim como eles diante de um Deus todo-poderoso antes que a ira venha. Então vêm essas pedras, elas destroem toda a terra do Egito, o campo, as pessoas, os animais, as plantações e tudo o que há. E aí vem a parte mais importante do texto, o versículo 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios.
Aí você pode parar para pensar, caraca, será que o faraó se rendeu mesmo? Ele acabou de fazer uma confissão da justiça de Deus e da sua impiedade, da sua maldade diante dele, e não somente dele, mas de todo o seu povo. Ou seja, Faraó acabava de fazer uma confissão de fé aqui diante de Deus. Será que isso bastava? A gente vai ver mais pra frente no texto que Deus, então, por sua graça e por sua misericórdia, ele retira, né, aquela praga, a 7ª praga da chuva de pedras. E então, no versículo 35, e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou os filhos de Israel irem, como o Senhor tinha dito a Moisés. Apesar dele ter feito uma confissão de fé, ele não obedeceu a Deus. O que isso se aplica a nós? Isso significa que não adianta eu dizer que eu sou pecador, eu confessar o meu pecado, eu me arrepender apenas com palavras, né, e dizer que Deus é justo, que Ele é o único Deus e que eu devo servi-lo, se eu não de fato obedecê-lo. Não adianta nada eu dizer que eu tenho fé, como disse Tiago na sua carta, e não obedecer a Deus com boas obras. Não é a obediência que realmente me salva, mas se eu só digo que eu creio em Deus, que eu me arrependo, que eu confesso o meu pecado, mas eu não o obedeço, não adianta nada. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado em achar que apenas a nossa confissão de fé basta diante de Deus, mas que na verdade a nossa confissão de fé realmente fundamentada na palavra de Deus, ela leva a uma vida de boas obras, ela leva uma vida de obediência a Deus. Não adianta nada eu crer em Deus e não obedecê-lo, porque uma coisa está ligada intimamente à outra. A fé, ela nos salva. Não, na verdade, não a fé, né? Mas a graça de Deus nos salva mediante a fé. Mas esta fé salvadora, ela nos leva a boas obras. Não as boas obras que levam à fé, mas a fé leva às boas obras, leva à obediência. Ou seja, nós precisamos entender que se cremos no Senhor, se dizemos sermos pecadores e Deus ser justo, nós precisamos obedecê-lo. Que fique aí um alerta para que você obedeça a Deus, para que eu e você possamos colocar em prática a nossa fé. Que Deus nos abençoe e falou!